Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Pessoal da internet, sejam bem-vindos ao Grupo Espírita Inácio Ferreira de Araraquara, São Paulo. Que legal, tá todo mundo juntinho. Hoje tá frio, né? Então fica mais acolhedor. Obrigado pela presença de vocês em mais essa quinta-feira. Hoje teremos a Ritinha, amiga nossa do Caritas. Ela vai falar sobre harmonia conjugal. Tema interessante. Só que antes de passar para ela, eu vou ler Jesus no teu dia a dia, de Aguinaldo Paviani, pelo Espírito José de Moraes. Caiu o bom combate. Prepare-se para a batalha. Procure se proteger nas trincheiras do amor e da caridade. Arme-se com a espada do perdão e da solidariedade. Arremesse as granadas da compaixão, para que elas se dilatem nos corações alheios. Coloque a armadura do esforço permanente e parta para o combate. Preste atenção, à retaguarda. A invigilância dos próprios pensamentos pode pegar você de surpresa. Fique atento para com o possível motim interior. A falta de união pode eliminar as forças. O inimigo é perigoso, porque permanece escondido dentro de você mesmo, camuflado pelo seu ego. Quando perceber que pode sofrer uma derrota, solicite o reforço dos amigos espirituais através do pombo-correio da oração. É possível que, nesse combate tão difícil, as ingratidões lhe firam a alma. Por isso, mantenha sempre à mão o kit da fraternidade para o socorro mais urgente. Caso siga à risca essa estratégia de combate, a vitória será uma questão de tempo. Que interessante essa lição, né, para nós. Peço a todos que fechem os olhos, esvaziem os pensamentos e deixe o coração fluir. Para quê? Para que Jesus, através dos nossos bons espíritos desta casa, estejam aqui conosco, junto conosco, sempre, nos ensinando a servir o próximo antes de nós mesmos. Que assim seja. Agora, passo a palavra à Ritinha, porque ela está querendo falar. Né, Ritinha? Obrigado pelo você ter atendido o nosso convite. A gente já vai começar uma direto. Que os bons espíritos estejam contigo, viu? Muito Boa obrigada. Palestra. Obrigada. Boa noite a todos, amigos aqui presentes. Boa noite, pessoal da internet que nos acompanham. Nós vamos sempre rogando a Jesus que Ele nos envolva, que Ele possa nos acolher, que Ele possa envolver o nosso coração de tal forma que nós possamos ter os ouvidos para ouvir de fato. Que a mensagem dele, ela não é apenas para ser ouvida com os nossos ouvidos, mas com o coração, essencialmente, para que nós possamos colocar em prática todo o ensinamento que ele nos trouxe há tanto tempo e que nós ainda estamos aqui nos reunindo para tentar, nos esforçando a cada dia, colocar em prática na nossa vida. E hoje eu trouxe um tema muito interessante, né, Flavinho? Harmonia conjugal. Eu me lembro, Flávio, que há muito tempo, quando eu resolvi falar sobre esse tema, uma grande amiga minha disse assim: mas Rita, veja bem, você colocou duas palavras que não combinam juntas. Como que a gente coloca harmonia e casamento junto ou um relacionamento junto? Então ela deu risada, ela falou: olha, é impossível. E aí me deu mais ainda vontade de falar sobre esse assunto. Por dois motivos. Primeiro, porque eu comecei a analisar se nós realmente sabemos o que é harmonia. O que significa a palavra harmonia? E se nós também sabemos o que significa a palavra casamento? Qual é a nossa concepção de casamento ou de relacionamento? Então, mas antes de nós falarmos sobre tudo isso, eu vou trazer
vou começar com uma pergunta do Livro dos Espíritos, e aí depois vocês vão entender por que eu comecei com essa pergunta, tá? É a pergunta 614. E Kardec fez o seguinte questionamento para os espíritos: o que se deve entender por lei natural ou lei divina? A resposta: a lei natural é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Ela lhe indica o que deve fazer e o que não deve fazer, e ele não é infeliz senão quando se afasta dessas leis. Muito bem. A pergunta 621, obviamente. Onde está escrita a lei de Deus, a lei natural ou as leis divinas, que é a mesma coisa? Na nossa consciência. Tá. Então, partindo desse princípio, nós chegamos à conclusão que todos nós temos dentro do nosso íntimo as leis naturais. Então, a lei de Deus, ela está gravada dentro de cada um de nós. Por que eu trouxe isso? Por esse pedaço aqui, ó. A lei natural e a lei de Deus é a única verdadeira para a felicidade do homem. E quando eu fui procurar sobre a palavra harmonia, ela é sinônimo de felicidade. Então, nós podemos tirar a conclusão que, para chegar a essa harmonia, ou essa felicidade, nós também precisamos estar em harmonia com as leis naturais. Agora ficou fácil. Agora a gente já descobriu o caminho das pedras. Como que a gente une a harmonia com o casamento? Não, ainda não. Muito bem, que coisa mais linda. Muito bem, você vai deixar eu ler, meu amor? Vem cá, Chico. Casamento. Quando a gente fala de casamento, nós não estamos falando pura e simplesmente da cerimônia ou do pedaço de papel que muitas vezes nós assinamos. E nem mesmo da nossa decisão, por exemplo, de morar juntos, que também é um casamento, né? Quando nós falamos de casamento, nós falamos de algo muito mais profundo. Nós estamos falando de um compromisso assumido de dois seres, né? É um compromisso assumido de dois seres. Segundo a doutrina espírita, o casamento ele pode ser definido como a união de dois espíritos objetivando o aperfeiçoamento espiritual de ambos. Começou a ficar um pouquinho mais complicado. A gente achou que era mais simples. Lá na pergunta 695, Kardec pergunta o seguinte para os espíritos: o casamento, quer dizer, a união permanente de dois seres, é contrária à lei natural? A gente percebe que as coisas vão se entrelaçando. A resposta: não. É um progresso na marcha da humanidade. Kardec, não muito feliz, ele ainda pergunta, na 696, e qual seria o efeito da abolição do casamento na sociedade humana? O retorno à vida animal. Talvez nós, no nosso dia a dia, nós não pensamos no casamento dessa forma, da importância que ele tem não só para a nossa vida, mas para a humanidade de modo geral. Então, o casamento, ele veio trazer uma forma educativa de nós convivermos, ou tentarmos conviver, em harmonia com o outro. Muito bem. Emmanuel, ele ainda nos traz o seguinte, que o casamento, ele se impõe por elemento de equilíbrio moral da sociedade. Nossa, Rita, mas que coisa séria. Realmente. E por quê? Se nós formos pensar lá na antiguidade, antes de ter, por assim dizer, esse compromisso, né? O compromisso do casamento, de fato, nós tínhamos ali o quê? Esse desequilíbrio, né? Essa falta, muitas vezes, essa falta de compromisso fazia com que as pessoas não levassem nada a sério, que brincassem, que se magoassem. Mas hoje em dia isso não acontece? Acontece também. Nós estamos um pouco melhor do que há muito tempo atrás. Né? O casamento, ele prova como nós estamos evoluindo de tempos em tempos. Então, Emmanuel, ele fala, e os espíritos também, que se nós abolíssemos o casamento da sociedade, nós estaríamos retroagindo. Seria um passo para trás. Porque nós ouvimos, eu tenho certeza que vocês também em algum momento ouviram,
que muitas pessoas falam assim, ah, mas o casamento em breve não vai existir mais. Depende. Depende da nossa concepção de casamento. É o que eu acabei de dizer. Se nós pensamos que o casamento é um pedaço de papel ou uma cerimônia muito bonita, por sinal, talvez para algumas pessoas sim. Agora, se nós olharmos o casamento como um compromisso entre dois seres que são unidos pelo amor, isso não vai acabar. Muito pelo contrário. E por que eu posso afirmar isso com segurança? A doutrina espírita, ela nos ensina que nós estamos em marcha progressiva. A humanidade, ela jamais retroage, ela sempre anda para frente. Ora, se o casamento é um passo para o progresso, obviamente que esse compromisso jamais vai acabar. Gente, eu não me importo nem um pouquinho, eu amo animais, tá? Tá muito bem-vindo aqui. Muito bem, só deixa eu ler, tá bom? Mas sempre foi um dos maiores desafios a convivência com o outro. Eu tenho certeza que todos nós, nesse momento, se a gente puxar um pouquinho da memória, a gente vai lembrar de alguma pessoa que nós temos muita dificuldade de conviver. Por muitas e muitas vezes, e frequentemente, às vezes essa pessoa é justamente aquela que nós elegemos, escolhemos como nosso companheiro ou a nossa companheira. Mas por que será que isso acontece? Por que será que é tão difícil essa convivência, né? Olha só, nós, de forma geral, eu me incluo nisso, obviamente, na sociedade, no nosso trabalho, em qualquer outro lugar fora do lar, nós usamos o quê? Máscaras. Nós nunca mostramos de fato quem nós somos. Por quê? Porque tem o famoso verniz social, então nós não podemos. No trabalho nós sabemos disso, e mesmo em sociedade, muitas vezes, ter algumas atitudes, porque isso seria condenável. Agora, dentro do lar, nós somos o que somos. Por quê? Porque nós já temos essa segurança, nós temos a intimidade. Isso nos dá a liberdade de sermos quem nós realmente somos. E é aí que começa a dificuldade, né? Aí nós começamos a perceber qual que é a dificuldade da convivência. Nós precisamos pensar que se o casamento é a união de dois seres, esses dois seres são diferentes uns dos outros. Dificilmente nós casamos com alguém exatamente igual a nós. Essa pessoa já traz toda uma bagagem, assim como nós. Cultural, ética, moral, espiritual. Então, todos nós já trazemos ali os nossos pesos, as nossas bagagens, as nossas várias malas e, por vezes, muito grandes. E aí nós juntamos com toda a bagagem dessa outra pessoa. Obviamente que isso em algum momento vai chocar, porque nós não pensamos da mesma forma. Vamos dar um exemplo muito simples. Eu sou solteira, por exemplo, e enquanto eu sou solteira, estou acostumada a dormir de um lado da cama. Eu caso com uma pessoa que está acostumado a dormir daquele mesmo lado da cama. Acreditem ou não, muitas vezes isso é motivo de discórdia. Muitas vezes isso é motivo de briga. E várias coisas. Dando um exemplo simples, mas só para a gente pensar o quanto essas diferenças muitas vezes pesam. Tá bom. O que fazer então? Porque essas diferenças existem e a gente precisa aprender a lidar com elas. Não é mesmo? Então, muito bem. Eu trouxe aqui, e esse livro é uma referência, quem tiver curiosidade, eu indico, chama Com os Olhos do Coração. O autor é José Carlos de Luca, tá? É um palestrante espírita, ele é juiz de direito. E ele fala sempre sobre o relacionamento familiar. Então ele começa falando o seguinte: a primeira pergunta que nós devemos fazer quando nós estamos em dificuldade no relacionamento, por que nos casamos? Isso é uma reflexão que nós precisamos fazer. Por que nós casamos? Por que nós escolhemos aquela determinada pessoa para partilhar a nossa vida, para caminhar conosco? E aí, com certeza, nós elegemos essa outra pessoa porque, de alguma forma, alguma coisa nos atraiu para ela, né? Ou várias coisas. Nós jamais chegaríamos em alguém e falaria assim para a pessoa: olha, eu te odeio, você não quer casar comigo?
Nós não falaríamos isso. Então, alguma coisa naquela pessoa chamou a minha atenção a ponto de eu querer compartilhar a minha vida com essa pessoa. E muitas vezes, na hora do conflito, é o momento mais importante para nós pararmos para pensar e nos lembrar o que foi que nos chamou a atenção naquela pessoa. Por que eu quis ela na minha vida? Porque nós nos esquecemos ao longo do tempo. A rotina faz isso. Faz com que nós nos esqueçamos o porquê eu estou com aquela pessoa, porque eu me casei com ela e porque eu elegi ela para minha vida. Na maioria das vezes, e eu acredito nisso, obviamente que o amor está presente. E a gente pode pensar assim, mas tem casamentos que não são por amor? Existem, a gente sabe que existem, mas a grande parte dos casamentos existe o amor sim. E aí, nesse momento, é por isso que é necessário essa reflexão, né, Chico? Nós precisamos lembrar desse amor, desse carinho que nós temos por essa pessoa para trabalhar a nossa compreensão, trabalhar o nosso respeito, trabalhar a solidariedade, o companheirismo, muitas vezes esquecido, para que a gente possa conviver bem com essa pessoa. E é muito interessante porque um casamento, ele precisa ter, ou um relacionamento, por assim dizer, muito mais consistências do que inconsistências. E aí a gente pode parar e pensar o seguinte, realmente, quando o relacionamento é muito difícil, eu penso assim, eu não posso viver no inferno, porque às vezes é isso que a gente fala, mas eu também não posso fazer da vida do outro um inferno. Nós precisamos nos lembrar diariamente que se o outro tem dificuldades e tem defeitos, eu também os tenho. E se eu muitas vezes tenho que relevar essas dificuldades do meu companheiro, da minha companheira, ele também tem que fazer isso por mim. Então, essa reflexão é extremamente importante nós nos lembrarmos. Lembrarmos que nenhum de nós somos perfeitos e que todos nós estamos trilhando o mesmo caminho. O caminho de nos melhorarmos. Muito bem. Rubem Alves, ele traz uma frase muito interessante que eu me lembro até hoje. Ele fala assim, que quando a gente vai assinar os documentos, normalmente a gente coloca lá a separação de bens ou separação parcial de bens. Rubem Alves, ele fala muito sabiamente que nós devemos fazer não só a separação de bens, mas a separação de males também. E nós nos esquecemos disso. Nós nos lembramos apenas de separar os bens, os males não. E a gente pode estar pensando assim, tá, tudo isso a gente já sabe, a gente já imaginou que ia ser dito, mas o que fazer? Qual que é a solução? Como que eu posso trabalhar tudo isso? Muito bem. O primeiro capítulo desse livro, eu confesso para vocês que quando eu li, eu também estranhei bastante, chama assim, Esteja casado consigo mesmo. Como assim? Esteja casado consigo mesmo. Por quê? Porque quando nós não estamos bem conosco mesmo, quando nós não gostamos de nós mesmos, é impossível querer que o outro também goste de mim. Se eu não me aceito, se eu não gosto da forma que eu sou, o outro também não vai gostar. Então, eu estou dificultando a minha vida e estou dificultando a vida do outro. E é muito interessante isso. Por quê? Porque nós nos cobramos tanto a questão do amar ao próximo e nós nos esquecemos da frase inteira de Jesus, que disse, amar ao próximo como a ti mesmo. Então, desde aquela época, Jesus já dizia, já nos alertava que para que eu possa, para que eu consiga amar o outro, eu preciso me amar também. Mas esse amor a mim mesma não é aquele amor egoísta, de ficar olhando só para o meu umbigo. Eu sou a pessoa mais importante do mundo, tudo que eu quero importa. Não, não é isso. É eu poder olhar para o espelho e falar assim, olha, eu tenho muitos defeitos, realmente, mas eu sou filha de Deus e eu estou a caminho da minha melhoria. Tanto quanto o meu companheiro também está. Isso é amor. É quando eu erro, eu não ficar eternamente caída no chão e falando, eu errei. Não, eu errei, eu me levanto, eu me arrependo
Eu aceito as consequências e eu vou trabalhar para a reparação daqueles erros. E mais importante, quando eu estiver caída ao chão porque eu errei, eu aceitar a mão do meu companheiro que está ali do meu lado, para que eu possa me levantar mais facilmente, e vice-versa. Então, esse é o estar casado consigo mesmo. É você gostar de você mesmo. Porque se a gente não fizer isso, muitas vezes, quando eu olho para o outro, eu não estou enxergando o outro. Eu estou olhando para o espelho. Aí eu começo a ver no outro tudo aquilo que eu não gosto em mim. E se eu não gosto em mim, obviamente eu também não vou gostar no outro. Então é muito interessante, a gente não para pensar nisso. Então, mais uma reflexão. Quando eu olho para o meu companheiro ou minha companheira, eu estou de fato vendo a outra pessoa ou estou enxergando nela eu mesmo? Estou olhando para o espelho. Se isso estiver acontecendo, precisamos ficar mais atentos. Por que isso está acontecendo? Outro erro, muitas vezes, que nós cometemos, quando nós estamos no processo de conquista, quando nós queremos namorar uma pessoa, nós queremos um relacionamento, nós passamos perfume, nós cuidamos do cabelo, da pele, colocamos a roupa mais bonita que nós temos, damos presente, compramos bonzinhos, fazemos todo o esforço possível para conquistar aquela pessoa. E aí, quando casa, já consegui o que eu queria. Esse é uma outra falha nossa. Porque o casamento, ele não é um ponto de chegada, ele é um ponto de partida. É a partir da convivência que, de fato, eu vou passar a conhecer a pessoa. E se eu não estiver disposta a ter esse conhecimento do outro, todo aquele esforço que eu fiz no início de todo esse relacionamento vai ser perdido. Tá, mas o que eu posso fazer então? Pensamos na festa. Quando a gente vai dar uma festa, se a gente logo de cara soltar, por assim dizer, a melhor comida, a melhor bebida, o que vai acontecer a hora que tudo isso acabar? A festa acaba. Então, o que normalmente se faz? Vai soltando tudo devagar. Passa um pouco, espera um pouquinho, vai mesclando, faz alguma outra coisa, põe uma música e devagarzinho vai mantendo a festa alegre e por mais tempo. A mesma coisa é o relacionamento. Então, todo aquele esforço que eu faço para a conquista, eu preciso manter durante o casamento também. Nossa, Rita, mas por 30 anos ou mais. E se chegou aos 30 anos, pode ter certeza que há esse esforço. Nem que seja o mínimo, mas há. Porque senão não chega. Né? E às vezes na nossa cabeça passa o seguinte. Fala, puxa vida, mas por que só eu tenho que fazer isso? Todos têm que fazer. Mas eu só posso falar da minha parte, eu não posso falar da parte do outro. Eu não posso ser responsável pela atitude do outro. Tanto quanto eu não posso exigir que o outro me faça feliz, porque a única pessoa que pode me fazer feliz sou eu mesma, mais ninguém. Então, passar essa responsabilidade para o meu companheiro ou a minha companheira de me fazer feliz é uma grande injustiça. Porque na maioria das vezes o outro nem sabe o que me faz feliz de fato. Então, eu tenho que me fazer feliz. Eu sou a responsável. Por isso que eu devo estar casada comigo mesma em primeiro lugar. Para depois eu conseguir, então, estar casada com alguém de fato. Né? O relacionamento, ele não é um encontro, tá? Ele é uma jornada, é um caminho para partilharmos. Agora, a outra reflexão, para onde eu quero caminhar? Aonde vai dar esse caminho? Depende de cada um de nós também. São tudo coisas que nós precisamos pensar e que no nosso dia a dia se perde. Diante da nossa rotina, do nosso trabalho, da nossa correria, criação de filhos e tudo mais. Mas são coisas importantes para a gente parar para pensar. Érico Veríssimo, ele traz uma frase muito interessante que eu também nunca tinha pensado. Ele fala assim, porque a maioria de nós, quando fala do oposto do amor, pensa logo no ódio. Isso não é verdade. O oposto do amor é a indiferença. O oposto do amor é a indiferença. Não há coisa pior para qualquer pessoa é se sentir indiferente ao outro.
sentir que não tem mais importância, que a pessoa não te dá atenção. Isso é muito doloroso. Isso é o oposto do amor. Então, por que eu estou dizendo isso? Tem um psicólogo norte-americano que há muito tempo atrás, eu esqueci de pôr o nome dele aqui, mas depois eu passo para você, Flavinho. Ele é muito conhecido, escreveu vários livros de autoajuda sobre relacionamentos. Ele fez o seguinte, ele fez uma pesquisa por mais de 30 anos com casais de todas as idades, para perguntar como que era o relacionamento, o que eles achavam que faltava, ou o que tinha no relacionamento deles que mantinha durável. E a resposta foi surpreendente, né? A maioria disse que o que mantinha as pessoas, eles juntos, era a bondade e a generosidade. Não era dinheiro, não era aparência, não era nada disso. A bondade e a generosidade. E será que nós somos bondosos e generosos com o nosso companheiro, com a nossa companheira? Ou conosco mesmo, no nosso dia a dia? Emmanuel, na psicografia do Chico, ele fala o seguinte, confirmando tudo isso que nós estamos dizendo. Não te esqueças de que casar-se é tarefa para todos os dias. Então, todos os dias nós temos que casar. Porquanto somente da comunhão espiritual gradativa e profunda é que surgirá a integração dos cônjuges na vida permutada. Então, ele vem dizendo que esse casamento ele acontece todos os dias. Não é apenas num dia. Todos os dias nós precisamos nos casar novamente. Nós precisamos nos comprometer com essa pessoa e com a família que ela nos deu. Vamos comparar o nosso coração para que a gente possa entender, por exemplo, a um armário. Tá? Aquele armário fica lá e aí todo dia nós almoçamos, nós jantamos. E vamos supor que as sobras dessa comida a gente pega, embala bem essa comida e coloca nesse armário, sem refrigeração. Deixamos essas sobras lá. No outro dia, quando eu for olhar essas sobras, o que aconteceu com essa comida? Ela estragou. Obviamente, não se conservou. E se eu continuar deixando essas sobras nesse armário, ela vai continuar se deteriorando. E eu vou colocando mais sobras lá e vai aumentando a quantidade de comida estragada. Por que eu disse isso? Porque é muito simples. Nós podemos comparar, por exemplo, o nosso coração a esse armário e as dificuldades com essas sobras de comida. Então imagine que todas as nossas dificuldades, ao invés de nós dialogarmos, conversarmos, tentar compreender o outro, nós vamos guardando. Nós vamos guardando no nosso armário. Aquilo vai se acumulando e estragando. O que vai acontecer ao longo dos anos? Nós vamos ter pesos muito maiores de mágoa, de rancor, de indiferença e de todos os outros sentimentos que fazem tão mal ao relacionamento e que por muitas vezes é motivo de rompimento. Então pensemos sempre no nosso coração, o que nós estamos guardando no nosso armário? Sobras de comida? Estamos fazendo uma faxina diariamente e vendo se tem alguma coisa estragada, tirando ela de lá para poder descartar ou nós estamos deixando acumular? Então, os relacionamentos, eles são assim, eles são feitos de reflexões diárias. E uma outra coisa surpreendente também para que a gente pense, são sobre as reclamações de homens e mulheres. As reclamações mais frequentes das mulheres, acreditem ou não, é que o homem quer ter uma vida de solteiro, né? Que deixam de ser românticos ao longo do tempo, carinhosos, bem-humorados e etc. Aí as mulheres estão todas assim, é verdade. Mas e as mulheres? A grande reclamação dos homens em relação às mulheres é que depois que elas se casam, que nós nos casamos, nós mulheres, e isso é verdade, eu posso falar por mim, nós nos tornamos gerentes do lar. Tiranas na maioria das vezes, perfeccionistas. Muitas vezes não deixamos o nosso companheiro fazer alguma coisa porque ele não faz tão bem quanto nós. Mas nós nos sentimos cansadas, mas ninguém nos ajuda. Então nós percebemos que ambos os lados têm as suas dificuldades, que precisam ser trabalhadas. E que essas coisas, por mais bobas que pareçam, muitas vezes são motivos de rompimento. Não é?
Como fazer para mudar? Muito bem, trouxe aqui as dificuldades. Coisas muito simples. Nós não precisamos encher as nossas esposas de diamantes, de joias, de um monte de coisa cara, ou dar um carro zero para o nosso marido, ou seja lá o que for que ele goste, nada disso. São pequenas atitudes que muitas vezes mantêm um relacionamento por anos. Por exemplo, um bom dia, com um sorriso. Paramos para pensar, nós falamos bom dia para aqueles que convivem conosco com sorriso. Não é bom dia. Bom dia, tudo bem? Tenha um bom dia de trabalho. Faz toda a diferença. Por exemplo, perguntar sobre o dia da pessoa com interesse. Não é perguntar sobre o dia da pessoa, muitas vezes distraído no celular ou em qualquer outra coisa. Olhar para a pessoa e falar como foi seu dia. Foi tudo bem? Falar da importância da vida dessa pessoa na nossa vida. Falar o quanto a ama ou o ama. O quanto ela é importante para cada um de nós, né? Elogiar sempre que tiver oportunidade. Ah, mas não faz nada de bom. Faz sim. Elogia o cabelo, elogia a comida, elogia qualquer coisa, o bom humor, elogia o bom gosto para música. Todo mundo tem seu lado bom. Elogie. O elogio faz toda a diferença na nossa vida. Nós gostamos de ser elogiados. Chame para tomar um sorvete. Ande de mãos dadas na rua. Abrace mais a pessoa. A gente viu que nada disso precisa, a não ser o dinheiro, mas pouco dinheiro, né? O sorvete. Mas a maioria das coisas a gente pode fazer o tempo todo. Declarar o nosso amor. Saia para dançar se a pessoa goste. Ou ouvir uma boa música. Então, essa é a receita para a gente muitas vezes manter um relacionamento mais duradouro. E que se perde, porque nós nos distraímos. Faça ao outro tudo aquilo que nós gostaríamos que fosse feito a nós. Então, todas as vezes que eu pensar no outro, pense, o que eu gostaria que ele fizesse por mim? Ah, mas ele não faz. Mas eu preciso fazer a minha parte. Quem sabe eu tomando atitude, o outro percebe e começa a mudar também. Alguém tem que começar. O casamento, ele significa oportunidade sublime de reajuste e consolidação de laços de afinidade e amor. Jesus traz o nosso lar como a escola das almas. Então pensemos que todos nós possamos ser alunos extremamente aplicados, atentos, para que nós não precisemos ficar o tempo todo repetindo a mesma lição, que nós possamos caminhar em direção ao progresso e não sozinho, porque ninguém caminha sozinho. Nós precisamos do outro para progredir. Não à toa nós vivemos em sociedade. E o lar, o casamento, é a microsociedade. É dentro do lar que nós aprendemos a conviver como um todo, como seres humanos melhor para a humanidade. Então pensemos nisso, pensemos nas lições de Jesus e em todas essas reflexões que nós podemos levar conosco. E não cobremos demais do outro, façamos sempre a nossa parte. Sempre. É isso que Jesus espera de nós. Eu agradeço muito a oportunidade, agradeço a paciência, que Jesus possa acompanhar todos nós de volta ao nosso lar. E quando cheguemos em casa, abracemos essa pessoa tão querida que permitiu que nós pudéssemos compartilhar da sua vida e do seu caminho. Muito obrigada a todos. Rita, muito obrigado pelas suas elucidações. Eu acho que todo mundo aqui tomou um puxão de orelha, com certeza. Eu costumo levar um cafezinho na cama, de vez em quando, viu? Costumo sim. Mas a gente tem que fazer mais isso mesmo. Andar de mão dada, também costumo fazer isso. Andar de mão dada, tomar um sorvetinho, comer fora. Nem se for colocar a mesa para fora de casa, não tem importância. Pode ser, não é? Então. Já é alguma coisa, né? Já é alguma coisa. Pessoal na internet, muito obrigado por mais uma quinta-feira, mais essa quinta-feira conosco. Estaremos aqui na próxima quinta-feira, se Deus quiser. Agora nós vamos fechar a internet. Vou pedir para minha assistente fechar a internet para nós, porque aqui nós vamos
direto para o passe. Fiquem com Deus.